paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Essa aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a missionária Nathalie. Deus abençoe cada um que está vendo este vídeo agora. Não sei o horário que você está vendo, não sei se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, mas eu quero te dar uma saudação com a paz do Senhor e que esse vídeo venha servir de edificação espiritual para a tua vida. Que seja tudo para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, este vídeo eu quero falar sobre Deus pode usar alguém que está em pecado? Deus usa uma mulher vaidosa, por exemplo? Deus pode usar, quem sabe, um ímpio, aquele que está desviado? Deus usa? Sim ou não? Esta pergunta será respondida em embasamento bíblico e também no conhecimento que o Espírito Santo tem me dado acerca deste assunto. Amém? Glória a Deus. Mas antes disso, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 18. Diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Glória a Deus. Veja, irmãos, que nesta passagem bíblica o Senhor está falando que o Senhor Jesus Cristo, né? Ele subiu ao alto, levaste o cativo ao cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse no meio deles. E este não é um versículo isolado. Dessa mesma passagem, ela está confirmada no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. Então, respondendo à pergunta, Deus pode usar, missionária, uma mulher vaidosa? Deus pode usar um pastor que está em casamento de adultério? Deus pode usar uma missionária que está em segundo casamento? Deus pode usar uma pessoa que verdadeiramente está afastada dos caminhos do Senhor, mas ela continua tendo o temor de Deus, mas ela não está indo mais para a igreja? Ele pode usar essa pessoa? Ele pode usar o ímpio, como por exemplo? Irmãos, a resposta é sim. Por quê? Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Deus pode tudo se Ele quiser. Porque Ele é Deus, Ele tem o controle sobre tudo e todas as coisas. Por quê, irmãos? Por que não dizer que o nosso Deus tem todo o controle sobre tudo e todos? Deus tem controle. Então, seria muita hipocrisia minha querer limitar o poder de Deus ou a ação de Deus, dizendo que Ele não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, limitando Ele, colocando uma regra sobre Ele, sabendo que Ele é o Criador, Ele quem cria as regras e só Ele mesmo pode criá-las e pode quebrá-las, porque Ele é Deus. Ele é Deus e está sobre tudo e todos, irmãos. Então, verdadeiramente, Deus pode usar sim. Agora tem uma diferença. Ser usado por Deus é uma coisa e ter o Espírito Santo é outra. Ser usado por Deus é uma coisa e ter a presença de Deus é outra. São coisas totalmente distintas, coisas totalmente diferenciadas. Glória a Deus, nós vemos que há muitas passagens bíblicas onde fala que Deus pode usar, sim, o ímpio, tá? De várias maneiras. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz assim: Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Glória a Deus. Então Deus pode usar o ímpio para abençoar o justo. Deus pode usar alguém. Glória a Deus. Deus usou a prostituta Raabe para esconder aqueles dois espias sobre a casa dela. Deus usou aquela mulher e ela era uma mulher prostituta. Deus usou a boca de uma jumenta. Deus usou Balaão para abençoar o povo de Israel. Balaão era um homem, era um mercenário, um homem considerado ali um falso profeta, e Deus falava com ele, Deus usava ele, mas ele não tinha a presença de Deus, ele não tinha a presença do Espírito Santo. Deus também usou Sansão. Sansão era um homem que ele gostava mesmo de cometer pecados sexuais,
né? Verdadeiramente ele cometia pecados sexuais, mas Deus usava ele, Deus usou ele até o momento da morte dele, né? Porque Deus usar uma pessoa é uma coisa, e a pessoa ter o Espírito Santo e ter a presença de Deus é outra. Vemos também, irmãos, que 1 Samuel capítulo 19, versículo 23 e 24, conta um episódio onde Saul, ele começa a perseguir ali Davi, e a Bíblia diz que quando ele vai chegando perto ali onde estão os profetas, ele começa, irmãos, a profetizar. Ele começa a profetizar e ele arranca até sua roupa e fica nu. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera dele. Não é o espírito mundano, porque não está na letra minúscula. Quando está espírito com letra maiúscula na Bíblia, se trata do Espírito Santo de Deus. Então, nesse caso, nós entendemos que o Espírito Santo pode sim se apoderar de uma pessoa e pode usar a boca de uma pessoa, pode usar as mãos daquela pessoa para orar por alguém, porque ele é Deus. Então, ali, a Bíblia diz que Deus já havia rejeitado Saul, o Espírito Santo já tinha retirado Saul, mas naquele momento ele começa a profetizar ali, fica profetizando junto com os profetas, porque o Espírito Santo se apoderou dele. Então, dependendo da condição do coração do homem naquele momento, Deus pode usar sim, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Por isso que a palavra do Senhor fala que ele é Deus de misericórdia. Se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos consumidos, né? Seria muita falta de sabedoria minha dizer que Deus não usa pecadores. Aleluia, porque todos nós somos pecadores. Se eu falar que não sou pecador, irmãos, então eu já estou pecando. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, ninguém pode se justificar diante de Deus. Por mais justiça que essa pessoa pratique, ela não pode se justificar diante de Deus e dizer, eu sou justo. Se é Deus quem justifica, se é Deus que pode dizer se você é justo ou não, nós não podemos falar que somos justos diante de Deus, mas Ele pode. Eu não posso dizer para Deus que eu sou santa diante dele, mas Ele pode testificar de mim no coração de alguém ou para alguém dizendo que eu sou santa. Ele é quem pode testificar e nos justificar, mas nós mesmos não, irmãos. Então Deus pode sim, ele pode usar uma mulher vaidosa, ele pode usar um pastor que está em segundo casamento, ele pode usar um cantor, ele pode usar quem ele quiser, porque ele é Deus. Ele é soberano sobre tudo e todos. Ele quem criou a boca, ele não vai usar a boca? Glória a Deus. Deus pode falar numa igreja mundana? Irmãos, Deus pode sim, irmãos, falar numa igreja mundana, ele pode. Irmãos, se dentro de uma igreja tem 100 membros e 99 está em pecado, mas se tem um em santidade, Deus pode usar os 99 para falar com um que está em santidade. Porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Então, ele tem o controle sobre a igreja, sobre a vida das pessoas, sobre a mente, sobre os corações. Ele é Deus, glória a Deus, aleluia. Então, irmão, se você estiver num lugar ali e só tem gente mundana ou ímpia, se Deus quiser falar com você, ele não vai falar? Ele não vai falar, mas ele é Deus. Então ele pode abrir a boca até de um ímpio, irmãos. Ele pode usar a boca do mendigo no meio da rua. Ele pode, irmãos, porque ele é Deus. Ah, mas ele é santo. Ele é santo. Ele não vai habitar naquela pessoa. A presença dele não está naquela pessoa, mas ele pode se manifestar naquele momento. Amém, irmãos? A Bíblia fala também que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas a presença dele santa não está habitando em todos os lugares, mas pode se manifestar em todos os lugares. Como, por exemplo, a presença de Deus santa não pode estar num antro de prostituição, por exemplo, mas pode se manifestar lá se Deus quiser falar com alguém lá dentro. Ele pode, porque ele é Deus soberano sobre tudo e todas as coisas. Irmã, então, a Bíblia diz que Deus, ele dá dons espirituais até mesmo para o rebelde. Ele dá dons espirituais para quem ele quiser, porque ele é Deus. Dom significa dádiva, presente, é algo imerecido, nós não merecemos. Deus pode dar um dom para mim, eu sendo imerecedor, eu não mereço. Ele pode dar um dom para você, muitas vezes as pessoas questionam e falam, nossa, mas aquela irmã, ela é toda mundana, toda maquiada e Deus usa tremendamente ela. Irmãos, lá na palavra do Senhor fala que muitos vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, realizamos milagres, maravilhas, expulsamos demônios. O Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê?
Porque essas pessoas estão falando porque verdadeiramente elas fizeram isso em nome do Senhor Jesus. Então elas profetizaram, elas podem curar, elas podem expulsar demônios, só o que elas não podem ser é salvas. Eu sei que a salvação é mediante a graça, mas o reino é ganha força. Então você se esforça e Deus vai derramando a graça dele para que você alcance a salvação. Glória a Deus, porque sem santificação é impossível ver ao Senhor. Glória a Deus. Então uma pessoa, se ela pecar, ela pode perder o Espírito Santo, ela pode perder o dom. Irmãos, isso depende muito, depende do pecado que a pessoa comete. Se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, é claro, na certa, não tem mais perdão. A Bíblia diz que há pecados para a morte, há pecados que você ore e há pecados para a morte espiritual, que não adianta nem orar. Então o Espírito Santo já se retirou dessa pessoa, por isso que a Bíblia fala, não extingueis o Espírito Santo. Então uma pessoa que pecou, se desviou, o Espírito Santo vai se afastar dela. Verdadeiramente, ele vai se afastar, mas ele pode usar essa pessoa se ele quiser. Ele pode usar a boca dessa pessoa, principalmente se for uma pessoa que recebeu já dons espirituais. Os dons, ele fica enterrado, mas Deus pode manifestar o dom que estava enterrado através daquela pessoa para falar com alguém especial. Porque ele é Deus, ele tem todo o poder e o controle pertence a ele. Glória a Jesus, é como eu falei. Ser usado por Deus é uma coisa e ter o Espírito Santo de Deus é outra. Ser usado por Deus é uma coisa e ter a presença de Deus é outra, totalmente diferente. Então Deus, irmãos, ele pode sim, né? Eu espero que este vídeo, em poucos minutos aí, tenha esclarecido essa dúvida de vocês, tá? Que Deus pode usar sim quem ele quiser. Ele pode. Ele pode usar a mulher vaidosa, ele pode usar o pastor que está em segundo casamento, ele pode usar quem ele quiser, irmãos. Só que essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Ela pode não ter o Espírito Santo de Deus, ela pode não ter a presença de Deus por causa do pecado. Ela extinguiu o Espírito Santo pode estar afastado dela, mas Deus pode usá-la sim, amém? Então que esse vídeo possa esclarecer. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar, né? Mas o que eu falei aqui está embasado biblicamente, né? Está na Bíblia Sagrada, irmãos. Então Deus pode fazer todas as coisas. Ele quem formou o barro e ele fez o vaso do barro, então ele pode usar o vaso aí como ele quiser, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos, amém? Fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus.